A paz do Senhor a todos vocês. Eu gostaria de estar falando hoje sobre um assunto muito importante. As pessoas muitas vezes têm dado a Satanás um poder ou até mesmo a autoria, melhor assim dizendo, de coisas que ele não está fazendo. Não que o diabo não tenha poder. É claro que nós sabemos que ele é mentiroso, é um assassino, é homicida, conforme João 8,44, mas muitas vezes a igreja concede a ele oportunidades de coisas que ele não está fazendo, ele acaba participando e tomando aquilo como se fosse obra dele. O diabo tem poder, mas quem tem todo o poder é Deus. Tá? Nós olhamos, por exemplo, Mateus 4, versículo de número 5, diz: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Claro que para fazer isso é preciso ter poder. O versículo 8 diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Então, para transportar Jesus, isso foi dado permissão. Deus concedeu permissão para que isso acontecesse. Mas muitas vezes a pessoa não entende o que está acontecendo com ela. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vou dar um exemplo, por exemplo, de Jonas. Deus manda Jonas profetizar em Nínive. O que Jonas faz? Jonas vai até o porto de Jope e lá ele pega um navio. Ele foi para fugir da presença de Deus, é o que diz o versículo 3, capítulo 1. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Ele falou: eu vou para Tarsis. Tarsis era um dos lugares mais distantes que Jonas podia ir. Toda vez que alguém está querendo fugir da presença de Deus, isso não é o assunto principal, a pessoa quer ir para um lugar longe de Deus. Adão se escondeu da face de Deus. O filho pródigo foi para uma terra longínqua, bem longe, distante. E Jonas também pegou e foi para o lugar mais longe que ele poderia ir, que era Tarsis. E ele desceu a Jope e ele achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e foi para lá. Bom, o que aconteceu? O versículo 4 diz que mandou ao mar quem? O Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Quem foi que mandou o grande vento? E quem foi que mandou a grande tempestade? A ponto de quase que esse navio afundou. Você conhece a história, sabe que Jonas teve que ser lançado no mar para que a tempestade cessasse, para que a ventania parasse. Quando ele foi lançado no mar, a Bíblia diz, no versículo de números 17, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Ele foi engolido por um enorme peixe. Agora pega a trajetória de Jonas e começa a pensar: bom, quem enviou a ventania? Deus. Quem enviou a tempestade? Deus. Jogou Jonas no mar. Quem foi que mandou um enorme peixe engolir Jonas? Deus. Se fosse uma situação que vivemos hoje, uma pessoa chega numa igreja, dessas igrejas que nós encontramos hoje, aqui no Brasil, e ia contar tudo o que aconteceu. A pessoa fala: olha, você está muito carregado, o diabo está se levantando contra a tua vida, você vai ter que fazer uma sessão de descarrego, e fala um monte de coisa lá, você já conhece o blá 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 blá, Então, como se fosse assim, já o diabo, o autor de tudo isso, e a pessoa já começa a chorar, e aí alguém já fala que foi feita uma macumbaria para ela, já aproveita que a pessoa já está comovida, e essa pessoa acaba sendo enganada. Porque nós temos que entender que, primeira coisa, o diabo não pode nem fazer aquilo que ele quer. Se ele quiser fazer alguma coisa, ele precisa da permissão de Deus. E se ele tentar fazer alguma coisa na sua rebelião, na sua rebelia, ele não vai conseguir executar nada sem a permissão de Deus.
você pegar Jó e você olhar, você vai ver que quando Satanás vai diante de Deus, versículo 8, já conta toda a história, né? Capítulo 1, aqui, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era um homem sincero, reto, temente, né? Tudo isso vai falar de Jó. O versículo 6 diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Bom, aqui já vai contradizer um monte de coisa, né? Porque as pessoas muitas vezes em oração vão orar dizendo que Satanás e seus demônios voltem para o inferno, onde é o seu lugar, como se... eu já vi pessoas em oração dizendo que há uma reunião no inferno contra tal pessoa. Primeiro preciso saber que os demônios não querem ir para o inferno. O inferno não é o castelo de Lúcifer. O inferno não é o castelo dos demônios, nem de Satanás. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos como um lugar de tortura. Quando os demônios muitas vezes se manifestou, ali aconteceu casos de Jesus e está passando e há uma manifestação demoníaca e ele diz: não nos mande para o abismo. Vieste nos atormentar antes do tempo. Eles não querem ir para o abismo. Então, Satanás e as forças demoníacas, existem demônios que foram aprisionados, reservados a juízo, claro, mas nós sabemos que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, no capítulo 6 de Efésios, mas sim contra principados, potestades, hostes do mal, espalhados pelos ares. Satanás estava na terra, passeando pela terra, rodeando a terra. E quando o Senhor pergunta no versículo 8, disseste o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercastes de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoasse e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema na tua face, de ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que tens está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então o diabo era furioso contra Jó. Ele queria, na verdade, fazer alguma coisa contra Jó, mas ele precisava da permissão de Deus. Ele não é possível o diabo fazer aquilo que ele quer sem, ou seja, contra a vontade de Deus. Ele não pode falar: eu vou matar essa pessoa, e ele ir lá e matar essa pessoa sem a permissão de Deus. Ele ir lá e matar essa pessoa sem a permissão de Deus. Isso ele não pode fazer uma coisa dessa. Não é permitido, tá? Eu vou ler aqui também para você mais uma passagem aqui que eu acho interessante que eu leia. 1 de Coríntios capítulo 5, tá? Versículo de número 1. Então 1 de Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos os entristecesses por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal homem que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ora, veja que o inimigo não passa de um capacho de Deus. Se alguém foi entregue a ele,
Então foi entregue. Ele não pode falar, eu vou matar aquela pessoa, ele vai precisar de uma legalidade, e essa legalidade ele vai ir diante de Deus, ele vai pedir, conforme diz Apocalipse, o acusador dos nossos irmãos, que o acusava de dia e de noite, tá? Se você pegar Jó, eu vou falar, mas o que é que Jó fez então? Ora, Jó, capítulo de número 3, versículo 25, mostra que Jó temia que tudo isso acontecesse com ele, e o diabo sabia. Quando falou, olha, estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema de ti. Por quê? Jó capítulo 3, versículo 25 diz, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. De alguma maneira o inimigo sabia que Jó temia que isso acontecesse. Então ele foi pedir permissão a Deus. Ora, quando nós voltamos para falar sobre o profeta Jonas, é interessante você parar para pensar que Deus enviou a tempestade, Deus enviou o vento e Deus mandou o peixe para engoli-lo. Se ele viesse numa época, ele ou Jó, numa época assim, porque Jó não sabia que era Deus que estava provando ele, a princípio. Quando ele chegasse em uma das igrejas de hoje, a pessoa ia falar, olha, nós vamos fazer uma campanha para a tua vida, porque o diabo está furioso contra a tua vida, porque você precisa passar por uma sessão de descarrego, ou do sabonete da escovação, ou vou te dar um banho do óleo de Israel. Esse tipo de coisa que você vê por aí, tá? Esse tipo de coisa que você vê por aí, que tudo é o demônio. Às vezes é Deus que está apertando a pessoa para conduzir a pessoa à presença do Senhor. Para isso, e isso não é muito difícil de entender não. Se nós pegarmos, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, embora hoje nós não vivemos mais sobre o regime da lei, começa-se aqui o versículo de número 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí vem, bendito serás tu na cidade, e bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto dos teus animais. E aí sim vai. Quando nós vamos para o versículo 15, diz, será que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de fazer todos os teus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. E também vai, maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Mas um pouquinho mais adiante, tá? Olha, por exemplo, o versículo de número 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, tá? A turbação, a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me deixastes. Eu tenho o versículo 21, o Senhor te fará pegar a pestilência, tá vendo? E que te consuma da terra, a qual passa a possuir. Olha o 22, o Senhor te ferirá com tisica e com febre. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que às vezes Deus, ele aperta a pessoa, tá? Para que essa pessoa venha se voltar para ele, ou venha a ser alcançada. Eu tenho outros textos e eu vou ler para você agora. Eu vou ler, por exemplo, Ageu. Olha, por exemplo, aqui em Ageu, de número 2. Diz assim, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta?
Ó, Deus está desaprovando, está vendo? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai em vosso coração os vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco. Pronto, aqui já algum falso profeta já ia falar que o diabo estava querendo destruir tua empresa, ia falar alguma coisa desse tipo de coisa que a gente vê por aí. Olha lá: comei, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestis, mas ninguém os aquece, e o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Repare, a vida financeira está estourada. Claro que, se nós somos obedientes, há a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. Se somos desobedientes, com certeza, nós vamos colher o fruto dessa desobediência. Então, continuando, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai em vosso coração os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, aí vem o ponto X. O que é que aconteceu? Veja, eu lhes assoprei. Não é o diabo. Aqui, Deus está dizendo que quando eles trouxessem para casa esse pouco, ao invés do muito que eles almejavam ter, diz que Deus assoprou. Diz: eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um corre para a sua própria casa. E aí completa: por isso o céu retém o seu orvalho, e a terra retém o seu fruto. E de novo, e fiz. Deus está falando: eu fiz. Versículo 11, tá? Ageu, olha só, Ageu capítulo 1, versículo 11. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então quem foi que fez isso? Não foi o diabo, foi Deus. Ora, tudo isso que estava acontecendo, como eu já li o versículo 6, semeai muito e recolhei pouco, comei, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vestis, mas ninguém se aquece, o que recebe salário recebe um saquetel furado. É como se você pegasse o dinheiro, colocasse no saco e está furado, chegasse em casa, cadê o dinheiro? Aí alguém ia falar que não, isso é obra do inimigo, porque fizeram macumbaria, porque enterraram a macumba no cemitério, esse monte de coisa que você vê por aí. E já atribui tudo isso ao diabo. E na verdade é Deus que está fazendo, porque por causa da desobediência, Ele quer que essa pessoa se volte para Ele. E Deus corrige essa pessoa. Aonde é que está isso? Hebreus 12, versículo de número 6. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Sujeitai a correção de Deus. Deus nos trata como filho, pois qual filho é quem o pai não corrige? Ora, olha o 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, com o bem que lhes pareciam, mas esse para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo. Ora, a correção ao presente não parece ser de alegria, se pensa ao mal, tá? Não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É um exercício, não é algo de imediato. Você foi corrigido, você já vai produzir um fruto bom. Vai ser um exercício que vai fazer com que você produza esse fruto pacífico de justiça. Então Deus, Ele corrige, como você viu aqui em Ageu. Ora, eu faço algumas perguntas, por exemplo. Vou fazer mais uma pergunta. Quem foi que levantou o rei da Babilônia contra o reino do sul? A Bíblia diz que foi Deus. Deus entregou o reino do sul, o reino de Judá, ao reino da Babilônia, para corrigir aquele povo. Foi Deus que entregou.
Foi Deus que levantou o rei da Síria contra o reino do norte, e eles foram levados em cativeiro. Quem foi que levantou? Foi Deus que levantou esse povo contra o povo de Israel, porque eles estavam em desobediência. Então foi Deus que levantou o rei da Babilônia, que levou o povo de Judá para lá, em cativeiro. Foi Deus que fez isso. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 17 de 1 Reis, é Elias que repreendeu o povo, cerrando os céus por 3 anos e meio, para que não chovesse sobre aquela terra, para que o povo parasse de cultuar Baal, pensando que Baal que mandava no templo, e se voltasse para Deus. Então foi Deus que cerrou os céus. Se você pegar, por exemplo, 1 Reis capítulo 11, versículo 14, você vai ver que já logo começa escrito: a idolatria do rei Salomão. Olha lá, tá vendo? O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. E de outra maneira perverterão o vosso coração, para seguir os seus deuses. E essas se uniu Salomão com amor. Repare, olha o que está escrito no versículo de número 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguirem outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos Moabitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre um monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon, tá? A Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimaram incenso e sacrificaram aos seus deuses. Bom, tudo isso aqui está escrito, né? Agora, olha o versículo 14. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Haddad, o edomita. Ele era da semente do rei em Edom. Então, Deus levantou um adversário contra Salomão, que era o rei de paz. Por quê? Por causa da sua idolatria. Não foi o diabo que levantou. Não foi o diabo que levantou um adversário a Salomão. Foi o próprio Deus, para poder corrigir Salomão. Salomão até se arrependeu depois, disse que tudo era vaidade. A finalidade dessa palavra que eu estou dando é que você vem entender assim: o diabo, ele faz algumas coisas contra o povo de Deus, tudo isso dentro da permissão de Deus. Ele acusa de dia e de noite, conforme diz Apocalipse. Se você sai fora da linha e ele vê, ele pode acusar, ele pode procurar isso como uma brecha para tentar te atingir. Ainda assim, ele vai precisar da permissão de Deus. Às vezes é tempo de parar para pensar: será que isso não vem do Senhor? Será que isso não é uma obra de Deus mesmo? Será que não é Deus que colocou esse impedimento para que nós viéssemos parar, pensar, refletir, orar, para saber se não estamos fora do caminho dele, se não tomamos alguma decisão pensando que era algo de Deus e de repente não é uma obra de Deus? Às vezes pode ser o próprio Deus nos impedindo, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a gente poderia pegar aqui, eu nem ia ler mais nada. Olha só para você ver como às vezes é o próprio Deus que está impedindo, porque Deus às vezes ele não quer que nós venhamos fazer isso, mesmo que seja algo para o próprio Deus. Em Atos capítulo 6, versículo de número 4, diz assim: e quando íamos passando pelas cidades, eu vou ler o versículo 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Foi o próprio Espírito Santo que impediu de anunciar a palavra. Olha o versículo 7. Quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor Jesus lhes impediu. Ou seja, não permitiu que fosse. Às vezes o obstáculo é o próprio Deus que está colocando. É o próprio Deus que não está abrindo aquela porta, ou o próprio Deus que está fechando aquela porta. Lembramos de Romanos 8, 28, todas as coisas
contribui para o bem daqueles que amam a Deus e pelos que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Então Deus, ele fecha uma porta, muitas vezes, porque Ele não quer que você entre pelaquela porta. Mas às vezes nós decidimos fazer algo fora da vontade de Deus. E às vezes nós resistimos à vontade de Deus e tomamos os nossos próprios caminhos e as consequências ela vêm, tá? E nessas consequências pode vir tanto a atuação maligna, porque você insistiu tanto, às vezes o inimigo, ele, com permissão, usando isso como brecha, ele pode atacar a sua vida. E Deus, sendo Deus justo, Deus permite. Então venhamos refletir sobre isso. E não ser como essas pessoas que dão até o microfone para o diabo falar. Uma pessoa manifesta o demônio, dá o microfone para o diabo falar. O diabo é mentiroso, ok? Ele é mentiroso. A situação em que disse que o nome é legião foi para dizer que num corpo poderia habitar muito mais do que apenas um único demônio. Só por isso. Foi para isso, essa foi a finalidade. Mas não se deixe o diabo falar, porque o diabo é mentiroso. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.